nos transtornos mentais daquelas pessoas que já apresentavam. Sim. E para também dar início a novos casos de transtornos mentais em pessoas que não apresentavam. Então, nesse período aí houve um aumento do número de atendimentos. Isso já está comprovado através de estudos. Estudos mostraram aí que houve um aumento, que mais de 50% da população ficou mais ansiosa e cerca de 45% da população brasileira passou a ficar mais deprimida. Sim. E houve um aumento aí de 25% do número de atendimentos nos consultórios médicos psiquiátricos. Então, os estudos comprovam aí aquilo que a gente já previa, que nesse período de pandemia, devido ao distanciamento social, devido ao medo de contrair vírus, medo de perder pessoas próximas, crise econômica, perda de emprego, todos esses fatores aí em conjunto favoreceram para gerar um impacto na saúde mental de toda a população. Doutor, qual os fatores que influenciam no desenvolvimento de um transtorno psiquiátrico, psicológico? Há elementos genéticos, há fatores externos, como no caso a pandemia, e qual que é o peso de cada um nisso aí? Bom, existem diversos fatores de risco à nossa saúde mental, né? A gente pode considerar vários deles, como aquela pessoa que não tem emprego, não tem estabilidade financeira, aquela pessoa que não tem uma família construída, que vive sozinha, não tem mulher, não tem filhos, pessoas que têm uma baixa escolaridade, pessoas que levam um estilo de vida não saudável, que não praticam esportes, não se alimentam bem ou fazem uso de drogas. Sim. Pessoas que sofrem de violência, pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, pessoas que sofreram trauma na infância. Esse é um forte fator de risco para o desenvolvimento Sim. de uma doença mental na vida adulta. E nós podemos considerar também as questões genéticas, né? Aquela pessoa que tem um pai, uma mãe ou um outro familiar que sofre de um transtorno mental tem aí uma probabilidade maior de desenvolver ao longo da vida. Quem desenvolve um transtorno mental, uma doença mental, enfim, tem mais dificuldade de identificar, de se auto-identificar com o transtorno? É mais fácil para quem está vendo de fora do que para a própria pessoa entender que ela está com uma depressão ou com algum outro tipo de transtorno? Queria que o senhor falasse sobre isso. Sim, Diego. O transtorno mental, ele interfere na nossa capacidade de autocrítica, no nosso juízo crítico, na nossa capacidade de julgamento. Sim. Então, muitas pessoas estão sofrendo aí de uma depressão ou de um quadro de ansiedade e sequer têm ideia disso. Muitas vezes isso é percebido pelas pessoas ao seu redor e não pelo próprio paciente. Por isso é importante as pessoas ao redor terem conhecimento sobre o assunto para que possam encaminhar essa pessoa até um serviço de saúde para que ela receba um tratamento adequado. Doutor Ursulino, mesmo antes da pandemia, a gente já falava muito sobre uma epidemia de depressão, de ansiedade, algo que parecia ser um sintoma da nossa época, do nosso tempo. Isso se deve também a inúmeros fatores que a gente pode até conversar ao longo do papo de hoje. A pessoa conseguindo eliminar fatores de risco, tentar se livrar de elementos externos que estariam causando isso, basta para conseguir se livrar de um transtorno mental? Ou é sempre importante, através de um profissional, a questão do medicamento? Porque há muito tabu também quando a gente fala sobre medicamentos para depressão ou para ansiedade. É importante desmistificar. Eu acho que se existe um medicamento que pode ajudar a pessoa a passar por um momento, tendo um profissional qualificado para orientar, eu acho que imagino, né, como um leigo, que é uma ferramenta super válida, mas há um certo mito. Vou tomar remédio, eu posso ficar viciado, alguma coisa do tipo. Então, falar sobre isso. Terapia é importante, mas também a questão medicamentosa. Queria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Bom, a mudança de hábitos, a eliminação de fatores de risco, a realização de promoção à saúde, a busca por fatores de proteção, tudo isso colabora com a prevenção da doença mental. Mas às vezes isso não é suficiente e é necessário a introdução de medicamentos. Sim. Tá? Os medicamentos, eles têm aí sua eficácia comprovada, tá? Muita gente tem preconceito com o uso de medicação antidepressiva, acha que vai ficar dependente. É importante a gente ressaltar aqui que os antidepressivos não causam dependência, tá? Muita gente acha que vai causar algum dano, eles não causam danos.
é muito importante a gente ressaltar aqui, informar para as pessoas que a depressão, a ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, quando não tratados, ocorre agravamento, pode ocorrer a sua cronificação, então o tratamento fica mais difícil posteriormente. Sim. E pode ocorrer também perda de neurônios, né? Então a pessoa, a gente pega um paciente depressivo de longa data, que nunca se tratou, ele tem aí um prejuízo cognitivo, um prejuízo da sua capacidade de raciocinar, da sua capacidade de memorizar. Então, por isso é muito importante... São danos permanentes que ficam. Danos permanentes, né? O transtorno mental pode provocar perda de neurônios. Então, o tratamento tem que ser realizado quanto antes. E o medicamento, ele na verdade é um fator de proteção. Claro. A nossa rede de neurônios, a nossa rede de neurotransmissores. Então, ele previne, ele protege e ele melhora o estado cognitivo, a capacidade do paciente pensar e raciocinar. Eu imagino que hoje o público que está nos ouvindo ou assistindo no Facebook já passou por algum momento depressivo ou conhece alguém na família, afinal é algo muito comum nos dias de hoje. É importante que parte do tabu sobre o tema tem caído, justamente porque a sociedade fala mais a respeito, os veículos de comunicação falam abertamente, até para que as pessoas não se sintam ilhadas e tenham receio de expor, às vezes, que estão passando por esse problema. Falar a respeito, né, doutor? Quebrar esse tabu é importante para que as pessoas se sintam também confortáveis a, quem sabe, buscar uma ajuda e evitar o agravamento. Mas ainda assim, há talvez pessoas que deixam a situação virar algo crônico, elas ou não identificam que aquilo é um sintoma, elas podem achar que é uma característica delas, é a personalidade. Vamos começar a falar dos sinais, tanto para nós que estamos ouvindo, a gente identifica em nós mesmos, e também para estar atento a quem nos cerca. De que pode, na verdade, não ser uma questão de personalidade, talvez não seja uma simples melancolia, pode ser algo que necessite de um acompanhamento médico. Os sinais de uma depressão, ansiedade, explica pra gente. É muito importante que a população tenha conhecimento sobre esses sinais e sintomas dessas psicopatologias. Sim. Então é muito importante a gente saber que quando a pessoa está apresentando aí, está num quadro de depressão, ela fica mais triste, ela fica desanimada, ela perde o interesse pelas atividades que anteriormente ela gostava, ela pode ter uma alteração de apetite, na maioria das vezes ocorre perda do apetite, perda de peso, ela pode apresentar aí uma alteração de sono, na maioria das vezes ocorre insônia, porém em alguns casos pode haver sonolência também, pode haver cansaço, perda de concentração, prejuízo de memória. Então essa pessoa ela passa a ter um prejuízo no trabalho, ela tem uma queda do seu desempenho profissional, ocupacional. Essas pessoas podem ficar mais agitadas ou até mais lentificadas. Sim. Pode haver aí um sentimento de culpa exagerado, sentimento de inutilidade, a pessoa se sente sem valor, acha que não serve para nada. Né? Às vezes pessoas extremamente qualificadas não conseguem reconhecer os seus valores. E em casos mais graves pode haver aí uma ideação suicida, onde a pessoa pensa em tirar a própria vida, pensa em se matar. Já nos quadros de ansiedade, a pessoa apresenta um medo exagerado, preocupações excessivas, uma inquietude, pode haver aí também prejuízo de concentração, tensão muscular, dores no corpo. E nos quadros de ansiedade aí é muito comum a pessoa ter sofrimento antecipatório e tudo isso leva aí um prejuízo também no trabalho e também nos seus relacionamentos. Vamos dar um exemplo, evidentemente genérico, né? Sem fulanizar, sem falar de um paciente, mas quando o senhor fala dessa sofrimento antecipado, é isso, né? Isso. No caso da ansiedade. Um relato que é comum, que pode até servir de alerta às pessoas. O que seria um sofrimento antecipado na prática? Que a pessoa chega no consultório e fala para o senhor, isso aqui, o senhor já começa a desenvolver um diagnóstico. Para a gente exemplificar para quem está ouvindo, assistindo. Tá. Um exemplo de um sofrimento antecipatório é... Num momento de pandemia, sim, a pessoa ela começa a entrar num quadro de ansiedade, achando que ela vai contrair o vírus, sim, que ela vai ter um caso grave e que ela vai morrer, ou que um familiar dela vai morrer. Então ela passa a sofrer por problemas que não condizem com a realidade. Sim. Ela dá uma dimensão muito maior do que a realidade para um problema do que ele realmente é. Eu vou te contar, doutor, perdão te interromper, nesse momento da pandemia, acho que 9 de 10 pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo
ouvindo tiveram essa sensação, né, de receio por si próprio, por um familiar, durante os últimos meses. Complicado, mas prossiga, por favor. Com certeza, Diego. Então, nada mais é do que sofrer por algo que não está acontecendo. Sim. Tá? E que tem uma pequena possibilidade de acontecer, mas a pessoa age como se aquilo já estivesse acontecendo. O quadro depressivo, ele se apresenta de forma mais acentuada em determinadas faixas etárias. O senhor já citou alguns fatores de risco externos, fatores sociais, fatores econômicos, tudo pesa também, além das questões genéticas. Mas há elementos, por exemplo, de faixa etária, e dependendo da faixa etária, essa depressão ela pode ser menos ou mais grave. Não sei se esse é o termo correto. Queria que o senhor falasse sobre isso. Sim. Bom, na faixa etária dos idosos, ela é muito frequente por conta da falta de ocupação, Sim. por conta das limitações que o idoso passa a apresentar. Então, essa é uma faixa etária aí bastante prevalente. No sexo feminino, ela é mais frequente. Está mais frequente aí em pessoas que não têm emprego, pessoas que não têm estabilidade financeira ou de baixa escolaridade, pessoas que não têm acesso à saúde. A gente pode considerar que está mais frequente também. E daquelas pessoas que estão expostas, que fazem uso de substância, uso de droga, sim, ou uso de álcool em excesso, também está mais frequente. Conversando com pessoas que passaram ou estão enfrentando depressão, eu em alguns momentos da minha vida também passei por esse cenário. Confesso que durante a pandemia foram momentos bem complicados também, enfrentados por mim. E a gente tenta conversar com as pessoas para entender também. Muitos falam o seguinte, né, doutor? Às vezes pode existir um cenário de muitos problemas, né? E aí a pessoa entra ou no estado depressivo ou de ansiedade, enfim. Mas às vezes está tudo correndo muito bem. A família está toda com saúde, a pessoa está empregada, ela está conseguindo alçar voos dentro da sua carreira profissional, mas parece que tudo não tem cor. E está tudo dando certo, mas ela não consegue sentir prazer naquilo e ela começa a se sentir culpada, mesmo as coisas estando bem. Então há um caso em que está tudo ruim, mas há casos em que está tudo bem e a pessoa ainda assim não. Ela apresenta. O que é comum isso? O que explica isso, doutor? Não é incomum disso acontecer. Frequentemente a gente recebe pacientes que estão aí, que não sabem dizer o motivo da sua depressão. Eles relatam que está tudo bem na tua vida, que o casamento está bom, os filhos estão bem, a família está estruturada, eles têm recurso financeiro, está tudo ok, o paciente não consegue identificar nenhum problema na vida dele e ainda assim ele se encontra num estado de depressão, encontra-se num estado de tristeza, sim, de desânimo. Então a gente pode considerar que a depressão ela tem o seu fator neurobiológico, sim, né? São alterações aí de neurotransmissores, de serotonina, uma deficiência na liberação de serotonina, de noradrenalina, que leva a pessoa a esse quadro e por isso é necessário o uso da medicação. E às vezes também a pessoa tem preocupações inconscientes, né? Problemas vivenciados na infância em que ela não se dá conta, né? Ela não se dá conta que tem aquele tipo de preocupação e por isso é necessário uma psicoterapia para a pessoa se abrir e assim descobrir o que deixa ela, né? A raiz do seu problema. Exatamente. Perfeito. Hora certa, 12h43. Para você que chegou agora, a gente está ao vivo aqui no Jornal Giro de Notícias com o médico psiquiatra, Dr. Eduardo Ursulino, falando sobre saúde mental. Tivemos mês passado o Janeiro Branco, onde é feita uma campanha de divulgação importante sobre esse assunto, mas saúde mental é pauta, é tema para o ano todo, já que afeta muitas pessoas e a gente tem que quebrar tabus e falar abertamente cada vez mais sobre esse assunto tão fundamental. Já eu tenho mais perguntas da minha parte, mas antes, dá uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. As pessoas se manifestando, opinando. Quer mandar sua pergunta pro doutor Eduardo Ursulino? Texto pro 99772-6104. 99772-6104, DDD 14, ó. O nosso amigo Du mandou o seguinte: boa tarde, Diego, boa tarde, doutor. A crise econômica é um dos grandes fatores para a saúde mental, viu? Muito que eu vejo hoje são pessoas passando por essa doença escondida, chamada depressão. Falamos sobre isso, né, doutor? Também impacta essa questão econômica. Sim. Sem dúvida alguma, como um fator de risco para a depressão. Obrigado pela mensagem, Du. A nossa ouvinte, Paula Moretti. Diego, e quando o paciente lê a bula do remédio e não adere ao tratamento, que é o caso da minha mamãe, e pode falar meu nome,
porque acho que o senhor é o médico da mãe dela aqui, acho que é um puxão de orelha da paciente aqui, mensagem da Paula Moretti. Não falo do caso da mamãe dela, mas de maneira geral sobre a importância do paciente aderir ao tratamento, seguir a risca. Às vezes a pessoa começa a melhorar, não, tô bem, deixa quieto. Fala um pouco isso. Geralmente o tratamento é longo, depende de caso a caso. Como é que funciona, doutor? Bom, como ela falou aí, na bula do medicamento vai ter aí inúmeros efeitos colaterais, tá? Existem aqueles mais frequentes, mais comuns e os menos comuns. Então, é importante nós profissionais orientar os pacientes sobre a possibilidade dele ter algum efeito colateral. E existe o período de adaptação, os primeiros 15 dias do uso da medicação é um período de adaptação que pode ocorrer algum efeito colateral ou outro, mas que com o tempo pode se amenizar. Agora, caso o efeito colateral persistir, o paciente deve comunicar o médico para que seja feita uma troca da medicação. Mas ninguém deve se abalar ou deixar de tomar a medicação por conta disso. Doutor Ursulino, tem uma pergunta que é mais técnica, mas é uma preocupação, sem dúvida alguma, justa do ouvinte. É o seu Edson. Ele diz o seguinte: boa tarde, doutor. Eu sou pai de um filho especial. Ele tem uma síndrome rara de nome Rubenstein-Taib. Ele toma vários medicamentos. Ele cita aqui clonazepam, Aldol, enfim, são carbamazepina, enfim. A dúvida dele é o seguinte: se há medicamentos que podem levar mais adiante a que ele usa desde criancinha a problemas de saúde, inclusive mental. Existe isso também? Existe. Tem medicações aí que, se usadas aí, a longo prazo, pode acarretar aí algum prejuízo, tá? Um prejuízo no fígado ou nos rins. Por isso deve ser feito aí um acompanhamento com o médico para que, caso esse paciente apresente alguma alteração, essa alteração pode ser identificada através de exames laboratoriais. Caso venha apresentar alguma alteração, a medicação seja trocada, que não cause nenhum prejuízo ao paciente, nenhum dano. Só mandando um alô pra gente aqui, o Bruno Machado, mandando um boa tarde pro doutor, boa tarde para mim também, um abraço aí pro Bruno. Doutor, quando a situação de uma depressão, ela entra num estágio, por exemplo, de ideação suicida, e aí a partir desse momento, como é que a pessoa tem que ser tratada, como é que a família deve agir? Eu me lembro que há alguns anos a gente até participou de um evento muito interessante na Câmara, eu entrevistei o senhor a respeito, onde foi explicado as etapas, inclusive, dentro de um contexto que pode levar a pessoa a um suicídio. Queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, a depressão, quando não tratada, quando a pessoa não busca o tratamento, ela pode se agravar e pode chegar num estágio mais avançado, onde a pessoa tem um pensamento de suicida, tá? A pessoa pensa em formas de se matar, faz planejamentos. Então, é muito importante que a pessoa realize o tratamento para que a depressão não chegue nesse estágio. E é muito importante que as pessoas ao redor também identifiquem isso, para que promovam uma vigilância constante sobre esse paciente durante o tratamento, até que ele tenha uma melhora e saia do risco. Perfeito. Alguém que tenta, em algum momento, o suicídio sem êxito, acaba tendo chances maiores de ser reincidente, digamos assim, doutor? Sim, tem um estudo que mostra que quanto maior o número de tentativas de suicídio dessa pessoa, maior é a probabilidade dela vir a cometer o suicídio. Por isso, a gente sempre tem um olhar atento para aquele paciente que já tentou. Muita gente diz, quem quer faz, e minimiza, fala que o paciente está chamando atenção. Na verdade, não. Esse paciente merece uma atenção especial de nós profissionais. Muito bem. Doutor, quem está nos ouvindo, nos assistindo, percebe que apresenta algum desses sintomas, fatores de risco, e quem sabe se sinta movida a buscar ajuda, ou quem está do lado perceba e também se movimente para tentar ajudar essa pessoa. É bom explicar até a atuação de cada profissional nessa área da saúde mental. A pessoa vai buscar o psicólogo, vai buscar o psiquiatra, qual que é o melhor tratamento conjunto para que ela consiga sair dessa situação? Explica pra gente. Bom, o tratamento ele deve ser feito em equipe, tá? Deve haver aí um médico psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro. Sim. E em casos mais leves, esse paciente pode iniciar somente na psicoterapia. Sim. Uma depressão leve, uma ansiedade leve. A partir do momento que esse paciente aí
que esses sintomas que esse paciente vem apresentando interferem na sua atividade diária, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, aí é necessário o acompanhamento com o psiquiatra para que seja introduzida uma medicação. E é muito interessante que seja feita a troca de informações entre esses profissionais para que esse paciente tenha uma melhor evolução durante o tratamento. O senhor também atua no CAPS, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, né, doutor Ursulino? E aí nós falamos muito da depressão, da ansiedade, mas há uma gama de transtornos mentais importantes que causam eventuais prejuízos à pessoa de maneira diferente. Outros tipos de transtorno também podem acabar culminando num quadro de depressão. Um esquizofrênico pode ter mais tendência à depressão, bipolaridade. Como é que essas comorbidades, enfim, como é que elas se comunicam, digamos assim? Bom, outros transtornos podem desencadear em quadros depressivos também. 50% dos pacientes portadores de esquizofrenia sofrem de sintomas depressivos. Pacientes portadores de transtorno bipolar, a grande maioria deles tem quadros depressivos também. São poucos os casos, são raros os casos em que o bipolar não apresenta episódio de depressão, faz somente episódio de mania. Então, outros transtornos mentais também, a deficiência intelectual. Esse paciente pode ter uma depressão associada, é muito comum. E toque ou estresse pós-traumático. Todos os transtornos mentais podem desenvolver uma depressão associada. Perfeito. Doutor, para a gente caminhar para o final da entrevista, abrir espaço para que o senhor faça considerações finais, orientações sobre saúde mental. Aqui as pessoas têm que estar atentas, orientações, dicas, realmente como se estivéssemos aqui num consultório, ou melhor, numa palestra, né? Para que o senhor estivesse falando com as pessoas da importância desse assunto e da importância de cuidar da saúde mental. Fique à vontade. Bom, primeiramente eu queria dizer às pessoas que saúde mental, uma boa saúde mental é muito mais do que a ausência de uma doença mental. Ter uma boa saúde mental envolve diversos aspectos. Envolve a gente estar bem com nós mesmos, estar bem com as outras pessoas, ter bons relacionamentos, saber lidar com os problemas do dia a dia, né? Todos nós temos problemas e a questão não é o problema em si, e sim a maneira como a gente lida com eles. Saber lidar com frustrações, com planejamentos que a gente faz e não dão certo, saber reconhecer as nossas limitações, buscar ajuda quando necessário. É muito importante que a gente expresse o que a gente está sentindo para as pessoas próximas a nós, que a gente busque aí um profissional de saúde. É muito interessante, muito importante aí a gente buscar ter uma boa educação, buscar ter um emprego, estudar, ter uma boa escolaridade, realizar atividade física todos os dias. O exercício físico, ele melhora o nosso estado imunológico e, consequentemente, previne doenças mentais. Ter uma noite de sono adequada, ter uma rotina bem estabelecida, ter ocupações durante o dia. E tudo isso enfim, levar uma vida saudável, tudo isso é muito importante para que a gente possa prevenir o desenvolvimento de doenças mentais. Tá aí, dicas importantíssimas, fundamentais sobre saúde mental. Hoje conosco ao vivo aqui no Giro de Notícias, o doutor Eduardo Ursulino. Aliás, se você quiser saber mais sobre o trabalho do doutor, ele compartilha conteúdos muito interessantes nas redes sociais. Se quiser passar os arrobas aí, doutor, o pessoal de seguir, fica à vontade. Exatamente. Eu tenho o meu Instagram, onde eu forneço ali conteúdo informativo sobre psiquiatria, sobre saúde mental. O Instagram é doutor.Eduardo Ursulino, tudo junto. E lá vocês podem me adicionar. Eu tenho o meu Facebook também, que eu fico à disposição para responder perguntas. E, enfim, essas são as duas redes sociais que eu utilizo para ter contato com o público. Perfeito, doutor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por responder as nossas perguntas. Sucesso aí na jornada. Eu que lhe agradeço, Diego. Muito obrigado por tudo e estou sempre à disposição aí para falar sobre esse assunto, que é um enorme prazer para mim. Prazer é nosso.